Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da disciplina de Bioquímica Básica, com a aula número 2 a respeito de carboidratos. Nós vamos utilizar um material que está disponível pela internet, oferecido pelo professor João Manuel Cordeiro. O professor João Manuel Cordeiro é da Faculdade de Ciência e Tecnologia FIES da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Eu fiz algumas adaptações, eu trouxe umas figuras novas, eu coloquei alguns vídeos na aula do professor João Cordeiro, mas por isso aqui a apresentação está adaptada. Mas o material bruto, todo o conteúdo está disponível, foi produzido pelo professor João e pode ser utilizado como material de consulta e roteiro de estudos para o nosso conteúdo de carboidratos. Então, o professor João traz na introdução a parte sobre as denominações dos carboidratos e a ocorrência de suas funções gerais. Então, quando a gente está falando de função de carboidratos, os carboidratos têm as mais diversas funções dentro da célula, desde de funções estruturais em células vegetais até sinalizadores celulares, armazenamento de energia, produção de energia, uma infinidade de processos metabólicos onde os carboidratos são essenciais para o desenvolvimento das atividades celulares. Então, o professor João Cordeiro traz aqui a ampla distribuição nas plantas e nos animais, onde eles desempenham funções estruturais e metabólicas. Na parede celular, a gente tem um polissacarídeo chamado de celulose. Então, nas células vegetais, nós temos a celulose com função estrutural, função de dar forma, dar estruturação às células vegetais. No metabolismo, nós temos sinalização, interação célula-célula, armazenamento de energia, disponibilização de energia. Agora, a nomenclatura dos carboidratos ele pode variar bastante de acordo com a bibliografia que você escolhe para a leitura. Então, a gente pode ter o nome de hidratos de carbono, glicídios, glucídios ou glicídeos. Ainda podem ser chamados de açúcares. Então, carboidrato pode ser denominado por uma série de nomes. O que é importante que nós saibamos é quais as suas funções e sua organização principal. Nós vamos começar com a estrutura química dos carboidratos, para depois entrar em suas funções na aula que o professor João Cordeiro estruturou. Então vamos entender como é que eles estão organizados, como é que é a sua nomenclatura, como é que é o processo de ciclização, para num segundo momento da aula nós entrarmos em suas funções, como é que a glicemia está, a concentração de açúcar no sangue varia, essas coisas a respeito do metabolismo dos carboidratos nos humanos, tudo bem? Então, quando o professor traz carboidratos, a gente tem que ver uma diversidade enorme de moléculas, com diferentes composições, com diferentes organizações. Mas existe uma composição que são formadas por três átomos básicos, que são carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente pode chamar de carboidratos por causa da parte do carbono e do hidrogênio a eles associados. E essas três moléculas elas estão organizadas de uma forma geral, que é chamada de fórmula geral, sendo CH2O, N sendo N um número de átomos maior ou igual a 3. Como assim, Hudson? Eu não entendi. Eu tenho um número variado de átomos de carbono dentro dos carboidratos. Esse número variado é no mínimo 3 e no máximo algumas centenas, ok? Mas na fórmula geral, Hudson, tem essa água aqui. Isso significa o quê? Significa que o número de carbonos é igual ao número de moléculas de água dentro dessa organização. Não entendi, Hudson. Vamos imaginar aqui, ó, que esse N seja igual a 5, ok? Então, eu tenho 5 carbonos,
quantos oxigênios? Oxigênio é multiplicado pelo N aqui, ó. Então, eu tenho 5 carbonos, 5 oxigênios e quantos hidrogênios? Exatamente, o hidrogênio tem de ser multiplicado por 2. Então, por isso, nós temos 10 hidrogênios. A fórmula molecular da glicose, que é o carboidrato mais conhecido e tem a maior diversidade funcional, é C6H12O6. Então, o N da glicose é de quanto? Isso, 6. C6, então o número de C de carbonos e o número de oxigênios são sempre iguais a N, enquanto que o número de hidrogênio é sempre 2 vezes N. Então, se a glicose tem um N igual a 6, nós temos C6H12, 6 vezes 2, porque temos 2 átomos de hidrogênio, e O6 na sua composição. Ah, então agora entendi, Hudson, está tranquilo, está sossegado, está favorável. Então, N é o número de átomos de carbono e de oxigênio. Esses são iguais a N, enquanto que hidrogênio, por ser H2, é o dobro desse N, sempre tendo esse cuidado na constituição atômica dos carboidratos. Ok? Tranquilo, sossegado. Agora, Hudson, todos os elementos na natureza que são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio e tem uma fórmula geral de CnH2O, N, são carboidratos. Meus amores, como vocês já sabem, na vida, todas as regras têm as suas exceções. Então, eu trouxe algumas exceções, tanto para a composição geral, quanto para a fórmula geral. Então, vamos dizer aqui, ó, na fórmula geral, nós temos as glicosaminas. O que são as glicosaminas? São elementos importantes para a produção de lipídios e de glicoproteínas. E o ácido lático, Hudson? O que é? Ácido lático é um elemento que tem duas funções. E não é um carboidrato. Ele pode ser um álcool ou ele pode ser... meu Deus, eu esqueci, mas depois a gente relembra no decorrer da aula. Mas ele não é um carboidrato. Aqui a gente tem uma glicosamina, que é a exceção às regra geral. Por quê? Por causa desse átomo de nitrogênio aqui, ó. Eu tenho carbono, tenho oxigênio, tenho hidrogênio e tenho um nitrogênio, o que faz a glicosamina, um carboidrato que foge à fórmula geral. Então, eu tenho um átomo divergente inserido nesse carboidrato. Assim como o ácido lático, que é formado por apenas oxigênio, carboidrato e hidrogênio, mas não é um carboidrato. Tudo bem? Ele tem a função álcool, tem a função aldeído aqui, né? Então, a função álcool e a função aldeído. Então, ele é uma molécula que não é um carboidrato. Então, ele é constituído apenas por carbono, apenas por hidrogênio e oxigênio, mas não está associado aos carboidratos, aos grupos de carboidratos. E aqui a gente tem um elemento que contém nitrogênio associado aos seus componentes, mas é um carboidrato. Então, de forma geral, a gente tem aquelas duas regras. A fórmula dos carboidratos é composta por carbono, hidrogênio e nitrogênio, numa proporção de CnH2O, N. Existem as exceções, como a glicosamina e o ácido lático, mas de forma geral, 99,9% das vezes, isso vai estar correto. Então, a gente tem a classificação dentro desses carboidratos. Os carboidratos, eles são
classificados de acordo com a sua complexidade. Os elementos mais simples, os carboidratos mais simples, são chamados de monossacarídeos. Esses são os elementos fundamentais. É a partir desses elementos que a célula obtém para a produção de energia e de seu metabolismo. Não necessitam de qualquer alteração para serem absorvidos. Outros carboidratos mais complexos precisam passar por processo de hidrólise, muitas vezes mediadas por enzimas, para gerar suas unidades fundamentais, que são os monossacarídeos, para a partir dos monossacarídeos serem transportados através da membrana plasmática para o interior da célula, onde eles vão ser utilizados para o metabolismo celular. Então, a gente tem alguns monossacarídeos importantes. A gente tem a glicose, a frutose, a maltose e a galactose. São todos exemplos de monossacarídeos. Hudson, eu vou ter que lembrar o nome específico de cada um desses sacarídeos e suas fórmulas, esses monossacarídeos e suas fórmulas? Não, não temos essa finalidade. O que a gente tem que entender é como eles estão constituídos, como eles estão organizados na sua estrutura linear, para depois entender a sua estrutura de ciclização, seu mecanismo de ciclização, para gerar os anéis e a forma de classificação de acordo com a sua complexidade. Então, aqui a gente viu a glicose, formado por 6 moléculas de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moléculas de oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 12 moléculas de hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A frutose. Nós também temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, o que leva a 6 oxigênios e 12 hidrogênios. Ah, Hudson, mas glicose e frutose têm a mesma fórmula geral, C6H12O6. Por que eles são considerados carboidratos diferentes? A gente vai ver isso daqui a pouco, por causa dessa função aqui, ó, que uma é encontrada no carbono número 1, e uma é encontrada no carbono número 2. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, a gente tem os nomes específicos dos carboidratos, mas a gente pode dar uma nomenclatura geral, que facilita muito a nossa vida. E a nomenclatura geral, sim, nós precisamos saber. As específicas, as nomenclaturas específicas, vocês vão adquirir o conhecimento a partir do uso no dia a dia da sua profissão, no uso do dia a dia do desenvolvimento das suas atividades profissionais. Quais os carboidratos mais comuns no uso das suas tarefas, para suas tarefas, naturalmente eles vão ser conhecidos por vocês. Agora, o nome genérico deles é bastante importante que nós conhecemos todos para depois a gente entender como cada um deles pode ser classificado. Então, todo monossacarídeo termina com ose, quando a gente está falando da nomenclatura geral. Assim como todas as enzimas terminam com ase, todos os carboidratos terminam com ose, ok? Então, se eu tenho 3 carbonos, eu tenho uma triose. Se eu tenho um açúcar com 4 carbonos, eu tenho uma tetrose. Se eu tenho um açúcar com 5 carbonos, eu tenho o que? Uma pentose. 6 carbonos hexose, 7 carbonos heptose. Isso lembra muito dos campeonatos dos times. Quando o time ele é campeão pela primeira vez, ele é dito campeão. A segunda vez ele é bicampeão. A terceira vez ele é tricampeão. A quarta vez ele é tetracampeão. A quinta vez ele é pentacampeão. A sexta vez ele é hexacampeão. A nossa seleção brasileira é pentacampeã mundial. Ela teve a oportunidade de levantar a taça 5 vezes. Então, a gente tem essa nomenclatura já no nosso dia a dia. É só adicionar o sufixo ose a essa nomenclatura. Então, 3 carbonos é triose, 4 carbonos é tetrose, 5 carbonos é pentose,
6 carbonos são hexoses e 7 carbonos são heptoses. Hudson, e o 8? Octoses. E o 9? Eniose. E com 10? Decose. Entendeu? E assim sucessivamente. Só sei até 10 porque eu sou palmeirense e meu time só é campeão 10 vezes dos títulos nacionais. Então não sei mais do que 10. Mas assim que ele for ganhando mais, a gente vai atualizando essas informações. Ó, eles, além da quantidade de carbonos, eles podem ser classificados em aldoses ou cetoses. Aldoses são carboidratos com grupos aldeídos, como o sufixo diz, ose é carboidrato e aldo é de aldeído, e cetoses, como o sufixo diz, são oses, são carboidratos, e o cet de cetona. Tudo bem? Então aqui a gente tem as aldoses e as cetoses. Lembra lá que da frutose e da glicose, que esse grupo carbonila aqui, em vermelhinho, está um no primeiro carbono e outro no segundo carbono. Na glicose, a gente tem o grupo aldeído no primeiro carbono, o que faz dela uma aldose. A frutose tem o grupo carbonila no segundo carbono, o que faz dela uma cetose. Então aqui a gente tem o gliceraldeído, uma triose com o grupo aldose, com o grupo aldeído. Então a gente tem uma triose com o grupo aldeído. Essa triose tem o nome específico de gliceraldeído. A gente tem a dihidroxetona, uma triose com o grupamento cetose. Então, quando a gente vai fazer a diferenciação entre aldoses e cetoses, nós vemos o grupo carbonila aonde está inserido. Ou ele vai estar inserido no carbono número 1, fazendo com que essa molécula seja uma aldose, assim como a glicose, ou ele está inserido no carbono número 2, fazendo com que ele seja uma cetose, assim como a frutose. Então, frutose e glicose têm a mesma fórmula estrutural, C6H12O6. O que as diferencia é a posição do grupo carbonila, né? Na glicose, ele está inserido no carbono número 1, na frutose, ele está inserido no carbono número 2, o que faz da glicose uma aldose e o da frutose uma cetose. Tá? Então, aqui a gente tem várias aldoses. De 3 carbonos, uma triose, gliceraldeído. De 4 carbonos, uma tetrose, eritrose e treose. De 5 carbonos, a gente tem a ribose, arabinose, xilose, lixose. Todos esses são os nomes específicos dos carboidratos, enquanto aqui nós temos a nomenclatura genérica deles a partir do número de carbonos. Então, 6 carbonos, nós temos as hexoses, aliose, altrose, glicose, monose, gulose e idose, são todos carboidratos de 6 carbonos do grupo das aldoses. Também temos os das cetoses, temos a dihidroxetona, uma triose do grupo das cetonas. Nós temos a eritrulose, uma tetrose do grupo das cetoses. Nós temos a ribulose e a xilulose, são 1, 2, 3, 4, 5 pentoses do grupo das cetoses. Psicose, frutose, sorbose e tagatose são todas hexoses do grupo das cetoses. Então, além do número de carbonos para determinar se é uma triose, uma tetrose,
uma pentose, uma hexose, nós temos que levar em consideração também aonde o grupo carbonilo está inserido. No primeiro carbono do grupo das aldoses, no segundo carbono no grupo das cetoses. Hudson, vai ter um grupamento aldeído, perdão, uma carbonila no carbono 3 ou no carbono 4, não, a carbonila só vai ser encontrada no carbono 1 ou no carbono 2, fazendo com que haja essa divisão entre aldoses e cetoses. E quanto à ciclização, Hudson, porque eu sei que essas moléculas elas são colocadas em planos 2D lineares para que a gente consiga ver a distribuição dos átomos, aí os seus equilíbrios e tudo de ligação. Mas essas moléculas, elas são, quando eu vejo elas são sempre em formato de anéis. Como é que acontece essa passagem dessa estrutura linear para a estrutura em anel? Acontece obedecendo uma reação onde um grupamento álcool reage com um grupamento aldeído, formando um processo que a gente chama de M-cetal. Esse álcool mais um aldeído gera um M-cetal. Um álcool mais uma cetona também gera um grupamento M-cetal. E vejam só aqui, ó, o oxigênio negativo, o oxigênio é negativo, ataca o carbono do grupamento aldeído que tem carga positiva. E aí a gente tem uma reorganização dessas moléculas, formando um grupo M-cetal com 2 radicais. Perfeito? Essa interação ocorre por atração eletrostática, tá? As cargas dos átomos é que vão fazer com que haja essa interação. Agora, de onde vem esse grupo álcool? O grupo álcool é esse aqui, ó. Esse grupo álcool, a hidroxila desse grupo álcool, ataca o carbono 1, fazendo com que haja uma reestruturação dos átomos dentro da molécula e a organização desses átomos dentro de um anel. Ok? Como assim, Ruth? Isso acontece por quê? Acontece pelo seguinte. Esse grupamento aqui, ó, ele é muito eletronegativo. Tudo bem? Fazendo com que átomos que tenham cargas positivas, como os hidrogênios dessas hidroxilas, sejam atraídos por essa região com carga negativa. Os hidrogênios tiveram seus elétrons mais próximos do oxigênio, dando uma carga líquida para esse hidrogênio positiva. Essa carga faz com que ele seja atraído por essa região que é elevadamente negativa, fazendo com que a cadeia, que era linear, se dobre. Então, nos aldeídos, acontece a ciclização. Todo carboidrato com 4 ou mais átomos de carbono pode passar por um processo de ciclização. Por que, Hudson, carboidratos com 3 átomos de carbono não podem fazer essa ciclização? Por que só 4 ou mais carbonos? Por um motivo bastante simples. Faça o exercício aí na sua casa. Com a sua mão direita, tente tocar o seu cotovelo direito. Conseguiu? Não, né? Não vai conseguir, a menos que você quebre seu braço. Ninguém quer isso. Agora, com a sua mão direita, tente tocar o seu ombro direito. Conseguiu? No vídeo, não sei porquê, a minha imagem fica refletida. Eu uso o relógio no braço direito, tá? Então, vai parecer para vocês esquerdo, mas para mim é o direito. Por que isso? Por que eu consigo tocar o ombro com a mão direita, mas não consigo tocar o meu cotovelo com a mão direita? Porque eu não tenho espaço suficiente para fazer essa
essa volta sem desarticular toda a estrutura da molécula. A mesma coisa acontece para carboidratos com menos de 3 átomos de carbono, com 3 ou menos, com 3 átomos de carbono, né? Porque não tem menos de 3, que o N mínimo é 3. Então, a carboidrato com 3 átomos de carbono não conseguem fazer ciclização porque não há espaço suficiente para dobra. Os átomos ficariam tão próximos uns dos outros que desestabilizaria a molécula e faria com que ela se rompesse, se quebrasse. Agora, moléculas com 4 ou mais átomos, essas já têm espaço suficiente para fazer a dobradura, o dobramento, formando os anéis. Então, novamente, aqui, ó, a hidroxila, vou usar o cursor aqui como meu laser point. A hidroxila do carbono 5 tem o hidrogênio carregado positivamente, porque ele teve o seu elétron sequestrado pelo oxigênio a ele associado. A região aldeído aqui, o grupamento aldeído, é eletricamente negativo, o que atrai tanto a hidroxila do carbono 5, quanto a hidroxila do carbono 6, quanto a hidroxila do carbono 4. Em relação à organização da molécula, é mais favorável, que a gente vai ver isso daqui a pouco, que a hidroxila do carbono 5 seja quem interaja com o grupamento aldeído do carbono 1, ok? Então, nós temos lá o ataque da hidroxila do carbono 5, a hidroxila do carbono 5 ataca o carbono 1, fazendo com que haja a necessidade da quebra dessa ligação do oxigênio com o hidrogênio, fazendo com que haja a produção de um hidrogênio livre, e a quebra de uma dessas duplas ligações, para que libere uma ligação para o carbono 1 fazer a interação com o oxigênio. Ora, Hudson, mas aí vai sobrar um hidrogênio dispareado e um oxigênio faltando uma ligação. O que vai acontecer com eles? Um vai se encontrar com o outro. Esse indivíduo aqui repulsou o hidrogênio e esse indivíduo aqui, esse oxigênio aqui, teve uma das suas ligações interrompidas. Então, o que vai haver? Vai haver o pareamento desses dois indivíduos, restabelecendo o equilíbrio em todos os átomos da molécula, formando uma estrutura onde o carbono 5 e o carbono 1 estão ligados a partir de um oxigênio. Ok, Hudson, entendi. Mas e o carbono 6? O carbono 6 ele fica fora do anel. O carbono 5 faz a ligação, a interação com a hidroxila do carbono 5, faz a interação com o carbono 1 e deixa o carbono 6 fora do anel. Então, a gente vai ter a contagem de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono dentro da molécula. Então, aqui a gente tem a alfa-D-glicopiranose. Isso tudo é o que, Hudson? Olha, ose é o sufixo para carboidrato. Glico é de glicose, C6H12O6. E piro é a formação desse indivíduo aqui, ó, do anel pirano, tá? Indivíduo com 1, 2, 3, 4, 5 elementos de carbono no anel e um elemento de oxigênio. E o sexto carbono, Hudson, sumiu? Não, o sexto carbono está fora do anel. E esse alfa, o que isso significa, Hudson? Significa que a hidroxila do carbono 1 está no plano inferior ao carbono. Então, aqui a gente tem. Mas isso daqui, essa posição da hidroxila pode ser no plano superior também. E quando nós temos isso, nós temos a beta-D-glicose. E esse D, Hudson,
a gente tem a conformação da estrutura da molécula e sua orientação. Nós temos o L e o D. Tá? A gente pode trabalhar isso com mais calma mais para frente, mas é a forma de orientação desses átomos dentro da molécula. Assim como a gente tem a alfa quando a hidroxila está para baixo e a beta quando a hidroxila está para cima, no plano superior ao carbono. Tá? Esse daqui, ó, é a fórmula da projeção de Haworth. E aqui a gente tem uma outra fórmula de simbolizar essa ciclização, que é, novamente, o oxigênio ligado ao carbono 1, fazendo uma ponte com o carbono 5. Essa é a projeção de Fischer, uma apresentação mais linear para a identificação das interações do carbono 1 com o carbono 5. As cetoses também passam por processos de ciclização. Então, nós temos o grupamento álcool associado a uma cetose, formando também novamente o grupamento M-cetal. Nesse caso, a carbonila está no carbono 2 aqui, ó. A hidroxila do carbono 5 vai atacar a carbonila no carbono 2, fazendo com que haja um dobramento dessa molécula linear na estrutura de anel. Mas vejam só, nesse caso, o carbono 1 e o carbono 6 vão ficar fora do anel, formando um anel diferente do que é encontrado nas aldoses. Nas aldoses nós encontramos o pirano, enquanto que nas cetoses nós produzimos o furano, ok? Então aqui, a hidroxila ligada ao carbono 5 ataca o carbono 2, porque é nele que está o grupo carbonila, ok? E aí, novamente, a quebra da ligação com o hidrogênio, a quebra de uma das ligações duplas com o oxigênio e a interação entre o hidrogênio com o oxigênio, fazendo com que haja a formação de um anel do tipo furano. Aqui a gente tem a alfa de frutofuranose, é a frutose formada dobrada, organizada em um anel furano. Alfa por quê? Porque a hidroxila do carbono 2, carbono 2 não, carbono 1, carbono 2 sim. Carbono 1 está aqui em cima, carbono 1, carbono 2 está abaixo da linha do carbono, e beta quando a hidroxila está acima, no plano superior ao carbono 2. Hudson, poxa, cara, não entendi nada, zero entendimento disso daí. Primeira coisa que você tem que entender é que o positivo é atraído pelo negativo, ou atrai o negativo. Cargas diferentes se atraem, cargas iguais se repelem, beleza? O oxigênio é muito eletronegativo, então ele atrai os elétrons de outros átomos pareados a eles para perto de si, ficando com uma carga líquida negativa e deixando uma carga residual positiva para os outros elementos, ok? Então aqui esse oxigênio é negativo e esse hidrogênio é positivo. Esse grupamento aqui, ó, é altamente eletronegativo, fazendo com que haja atração entre essas moléculas. Por isso que essa molécula passa de ser linear para organização de anel. Em um meio líquido, quando a gente fala de glicose e frutose, a gente tem mais de 99% das moléculas nessa conformação de anel.
e menos de 1% dessas moléculas na estrutura linear. Percebam que essa setinha aqui, ó, só vem, tá vendo? Isso significa que a energia é mais favorável à conversão dessa molécula em anel, para estabilização de todos os seus átomos. Hudson, essa é uma reação irreversível, é por isso que essa setinha só vem, enquanto que essas setinhas aqui, ó, vão e voltam, significa que ela é reversível, ela pode tanto passar dessa estrutura para beta frutofuranose, quanto para alfa frutofuranose, quanto para beta frutofuranose. Isso aqui não é 100% verdade, essa definição, ok? Por que não, Hudson? Porque toda reação bioquímica ela é reversível. Ela pode ser termodinamicamente desfavorável. Como assim? A energia necessária para a conversão dessa molécula aqui nessa molécula aqui faz com que seja impossível, ou seja, difícil esse retrocesso na organização das moléculas. Mas isso não quer dizer que isso não possa acontecer. Mas tu acabou de falar que é impossível? Errei. É que é termodinamicamente desfavorável. É muito difícil que isso aconteça. Por isso que essa setinha aqui só vai para um lado. Bioquimicamente, uma reação só pode ser chamada de irreversível quando um dos seus componentes, um dos seus subprodutos escapa. Quando eu produzo gás carbônico, por exemplo. O gás carbônico, eu tenho uma solução líquida, solução em meio líquido, que produz gás carbônico. O gás carbônico escapa, ele sai do ambiente. Então, eu não tenho mais aquele elemento para reconstituir. Eu tenho que recapturar gás carbônico da atmosfera para fazer essa reconstituição. Então, se eu não tenho todos os elementos, aí sim, todos os elementos da reação, aí sim a reação se torna impossível. Nesse caso, nós não perdemos nenhum elemento. Então, essa reação ela é termodinamicamente desfavorável. Qual a reação que é desfavorável, Hudson? Passar da estrutura de anel para a estrutura linear. É termodinamicamente desfavorável, o que torna que isso aqui seja muito difícil de acontecer espontaneamente. Se eu quiser induzir esse processo aqui, é possível. Mas espontaneamente ela é termodinamicamente desfavorável, ela gastaria mais energia do que eu obteria no processo. A partir desse processo aqui, não, eu posso tanto converter esse anel em alfa, quanto converter esse anel em beta, porque essas energias aqui elas são similares de conversão. Então elas estão o tempo todo acontecendo, alfa passando para beta e beta passando para alfa. E qual é a diferença, Hudson? De alfa e beta. Só essa posição da hidroxila aí? Sim, só essa posição da hidroxila. Mas quando a gente for estudar enzimologia, a gente vai ver que o sítio catalítico de uma série de enzimas precisa de orientações muito precisas de cada átomo dentro de uma molécula, para que essa molécula se encaixe no centro catalítico, produza as modificações no centro catalítico que vão gerar a reação enzimática. Nós, humanos, usamos a alfa-frutose, assim como a alfa-glicose. Nossa enzima reconhece essa orientação da hidroxila aqui. Nós não produzimos enzimas capazes de degradar as beta-frutoses ou as beta-glicoses. Essas enzimas são produzidas em outros organismos vegetais, em algumas bactérias, mas nós humanos não somos capazes de digerir, de absorver
e absorver, sim, mas não de metabolizar, é a palavra que eu queria usar, moléculas na conformação beta, apenas na conformação alfa. Deu uma piscada de energia aqui, deixa eu conferir se ainda está gravando. Parece que está gravando normal. Vamos continuar. Então, essa conformação alfa-beta também é muito importante. Então, aqui a gente tem um vídeo, deixa eu abaixar o volume, para não atrapalhar, exist primarily mostrando as cyclic hemiacetal structures tá? as a result of an intramolecular reaction between a hydroxyl group and the carbonyl group. We will see how glucose forms a six-membered ring using the oxygen atom bonded to carbon 5. The tetrahedral geometry of the carbon atoms folds carbon 6 close to carbon 1. In order to orientate the oxygen atom bonded to carbon 5 close to the carbonyl group, it is necessary to rotate the carbon 4 carbon 5 bond. In D sugars, this causes the CH2OH group to rotate upwards for this orientation of the molecule. The oxygen forms a bond to the carbonyl carbon. The carbon-oxygen pi bond breaks. The hydroxyl hydrogen atom is lost, and the carbonyl oxygen is protonated to give the six-membered cyclic hemiacetal. This structure is called a Haworth projection. A new stereocenter has been generated at the hemiacetal carbon 1, called the anomeric carbon. This configuration of the new hydroxyl group down and trans to the C6 CH2OH group is called the alpha anomer. The cyclization process can happen in reverse to give the open chain form of glucose. Isso acontece porque a desestabilização dessa ligação. The carbonyl group can rotate to present a different face for cyclization. This time, cyclization produces the alternative configuration for the new stereocenter, leaving the new hydroxyl group up and cis to the C6 CH2OH group. This stereoisomer is called the beta anomer. The beta and alpha anomers are interconvertible via the open chain form então, of aqui a gente glucose. tem o alfa anômero e o beta anômero. Ficou claro? Hudson, ficou um pouco difícil essa organização de ideias. É só a gente entender que as moléculas são estruturas dinâmicas. Elas não são essas estruturas estáticas que nós estamos acostumados a ver. Elas estão confortáveis em suas posições ou elas podem se desestabilizar temporariamente, tomando novas conformações e voltando a se reestabilizar. Isso faz com que haja a mudança de posição de alguns grupamentos químicos. Nesse caso, nós estamos avaliando a posição da hidroxila do carbono 1, tá? Nas aldoses. Percebam aqui, ó, hidroxila no plano inferior, alfa, ok? Hidroxila na posição superior, é uma beta, muito bem. Aqui nós temos novamente, hidroxila na posição inferior é alfa. Isso facilita a identificação da forma em que essa molécula está organizada. Então, aqui a gente tem uma alfa-glicose. Aqui a gente tem o quê? Uma alfa-frutose. Aqui a gente tem a forma cíclica da glicose. Aqui a gente tem uma ribose, o açúcar que está associado ao nosso RNA. Aqui a gente tem uma desoxirribose,
um açúcar que está associado ao nosso DNA. A gente vai ver a diferença entre esses açúcares quando a gente estiver trabalhando especificamente ácidos nucleicos, tá bom? Agora é o seguinte, a glicose é o açúcar mais importante no metabolismo animal, tá? Nas células animais, a glicose ela é mais importante, inclusive no metabolismo dos humanos. Isso por quê? Porque todo açúcar complexo vai ser quebrado até formar o monossacarídeo, e esse monossacarídeo vai ser convertido em glicose. Hudson, por que isso acontece? Porque nós temos vias metabólicas específicas para a glicose, como a glicólise, que acontece no citoplasma celular. Pega a glicose, quebra a glicose por reações sucessivas, até gerar duas moléculas de 3 carbonos chamadas de piruvato. Isso, Hudson, é muito difícil, calma. A gente só está explicando por que a glicose é mais importante dos carboidratos para os humanos. A gente vai ver metabolismo de glicose, a gente vai ver glicólise, glicogênese, gliconeogênese, a gente vai ver tudo isso. Só ter parcimônia. Para agora, eu quero explicar por que é importante, tão importante a glicose. Por quê? Porque a glicose é o açúcar fundamental para o metabolismo de obtenção de energia nas células animais. A frutose ou levulose é o açúcar que a gente encontra nas frutas. E a galactose faz parte do leite, o açúcar que é encontrado no leite. Então, esse processo de oxidação é o que a gente vai ver no metabolismo da glicose, que é o processo de obtenção de energia a partir da quebra das moléculas de glicose. Toda molécula é uma bateria em potencial. Isso quer dizer o que, Hudson? Dentro das suas ligações químicas, nós temos energia armazenada. Toda vez que eu quebro uma ligação química dessa, eu libero energia que pode ser captada e armazenada em outras moléculas. Quais são as moléculas de armazenamento de energia nas células animais? Nas vegetais também. ATP, a adenosina trifosfato. Então a gente usa a energia da quebra dessas moléculas para a produção de ATP. Então o processo de oxidação diz-se da quebra dessa molécula por reações sucessivas no intuito de gerar ATP. Então, a gente tem a glicólise, que acontece no citoplasma celular, de forma anaeróbia, sem a utilização de oxigênio, que produz duas moléculas de 3 carbonos, que são o piruvato, os piruvatos. Os piruvatos são transportados para dentro da matriz mitocondrial, onde acontece o ciclo de Krebs, que a gente vai ver também detalhadamente, calmamente. Vamos ver quais são as enzimas que estão envolvidas, quem é o precursor, quem é o produto. Os elementos produzidos no ciclo de Krebs são transportados para as cristas da membrana interna da mitocôndria, onde temos as proteínas transportadoras de elétron, da cadeia transportadora de elétron, que vai finalizar na ATP sintase, que é uma enzima capaz de produzir ATP pela diferencial de potencial elétrico na membrana, no espaço entre as membranas. Esse processo todo é chamado de oxidação e ele é quem fornece energia para os organismos desenvolverem as suas atividades vitais. Então, a oxidação completa, ao final do processo, a gente produz CO2. Esse CO aqui são os carboidratos, os carbonos e os oxigênios associados aos carboidratos. CO2 vai ser liberado na forma de gás e vai produzir água, também duas moléculas, dois átomos encontrados nas moléculas de carboidrato. Então a oxidação vai gerar energia e como subproduto da oxidação a gente vai gerar gás carbônico e água. Então quando a gente está falando de respiração celular, quando a gente inala oxigênio
E quando a gente expele gás carbônico, a gente está falando desse processo de quebra dos açúcares para o fornecimento de energia. Então, a gente tem uma relação entre a quantidade de açúcares consumidos e a quantidade de energia produzida. Então, tem-se essa proporção de 1 grama de carboidrato gera aproximadamente 4 quilocalorias, independente da fonte. Que independente da fonte? Independente se a fonte é um carboidrato animal ou se é da fonte que esse carboidrato tenha, a gente vai ter a mesma relação de quilocalorias, da quebra desses açúcares. Isso nos primeiros passos da oxidação. Nos últimos passos da oxidação, essa proporção é muito maior, mas a gente vai deixar para falar disso quando a gente estiver trabalhando o metabolismo dos carboidratos. Quando a gente está falando em formação de carboidratos, a gente tem que lembrar do processo de fotossíntese. Fotossíntese também é um dos conteúdos da nossa disciplina. Então, a gente tem na oxidação a quebra dos carboidratos, produzindo energia mais gás carbônico e água. Na fotossíntese, nós temos o processo inverso, a absorção de água e gás carbônico, mais energia para a formação de carboidratos. Então, a oxidação é a quebra liberando gás carbônico e água, e a fotossíntese é o consumo de gás carbônico e água mais energia luminosa para a produção de carboidratos. Então, a maior parte da nossa energia, dos nossos carboidratos, são de origem vegetal, porque são eles os primeiros organismos a sintetizarem, alguns organismos quimiotróficos que realizavam essa reação química sem a utilização da luz. São os primeiros organismos a produzir os carboidratos. Então, quando a gente está falando de oxidação e fotossíntese, a gente está falando na fotossíntese, na forma de produção dos carboidratos, e na oxidação, na quebra dos carboidratos. Então, lá a gente tem o cloroplasto. O cloroplasto tem a clorofila, o pigmento que absorve energia luminosa. Com a absorção da energia luminosa, a gente tem a conversão de gás carbônico e água em carboidrato. Então, eu pego moléculas de gás carbônico, moléculas de água e formo, pela fotossíntese, carboidrato mais oxigênio. Esse oxigênio e esse carboidrato produzido pelas células vegetais através da absorção da energia luminosa mais gás carbônico e água são utilizados pelas células animais. A gente come a saladinha, come os herbívorozinhos e aí a gente tem a obtenção desses carboidratos produzidos inicialmente nos vegetais. Na célula, esse carboidrato vai passar por um estágio de quebra inicial no citoplasma, chamado de glicólise. Os produtos da glicólise vão invadir, vão ser transportados para o interior da mitocôndria. Na matriz mitocondrial, nós vamos ter o ciclo de Krebs e nas cristas das membranas internas da mitocôndria nós vamos ter a cadeia transportadora de elétrons, com finalidade de produzir o que? ATP, adenosina trifosfato. Essa é uma molécula de armazenamento de energia. A glicose é absorvida pelas células, convertida em ATP.
A ATP é utilizada como moeda universal no metabolismo celular. A ATP pode ser produzido a partir da quebra de carboidratos, a ATP pode ser produzida a partir de quebra de lipídios e a ATP pode ser produzida através de quebra de proteínas. Isso depende do estado nutricional das células. Mas todas essas vias diferentes de energia vão culminar em ATP. ATP é a molécula universal dentro da célula. Então, toda a fonte de energia da célula converte em ATP e ATP é utilizado pelas enzimas, é utilizado na cadeia transportadora, no transporte ativo de alguma substância ou outros metabolismos celulares que necessitem de gasto de energia. A organização dos carboidratos pode estar um pouco mais complexa que os monossacarídeos que nós trabalhamos até agora. Os disacarídeos são a associação entre dois monossacarídeos. Essa combinação de açúcar simples acontece por uma ligação que a gente chama de ligação glicosídica. Tá? Então, a gente tem dois monossacarídeos que são ligados por ligação glicosídica, formando os disacarídeos, elementos mais complexos. Uma coisa que a gente não pode confundir aqui, disacarídeos são dois monossacarídeos associados e não um açúcar formado por dois carbonos. Como a gente viu, todos os açúcares são formados por no mínimo 3 carbonos, são as trioses. Disacarídeo é a formação de moléculas mais complexas através de ligações glicosídicas de dois monossacarídeos. Esses monossacarídeos eles podem ser iguais ou eles podem ser diferentes. A composição desses monossacarídeos é que vai dar a identidade do disacarídeo. Mas, Rudes, como é que acontece essa ligação glicosídica? Nós temos a hidroxila do carbono 1 e a hidroxila do carbono 4 de monossacarídeos. Aqui a gente tem a mesma composição química, C6H12O6, C6H12O6. Isso daqui pode ser glicose ou pode ser frutose, tá? A gente tem essas hidroxilas associadas ao carbono 1 e ao carbono 4. As hidroxilas vão ser removidas para a produção de água através de uma enzima que produz essa reação. A enzima são catalisadores biológicos, a gente vai ver isso mais para frente. Mas o que são catalisadores? São elementos que diminuem a energia necessária para uma determinada reação acontecer. Então, a gente tem uma enzima que faz esse agrupamento, essa reação, fazendo a ligação glicosídica mais a liberação de água. Percebam que a hidroxila de um dos carbonos e o hidrogênio associado à hidroxila de outro são agrupados, formando uma molécula de água, e agora os dois monossacarídeos estão ligados por um átomo de oxigênio. Essa ligação é chamada de ligação glicosídica. Ok? Aqui a gente tem a formação de síntese e aqui a gente tem a formação de hidrólise. Como é que é isso, Ruth? Hidrólise. Ora, se eu retirei uma molécula de água para produzir a ligação glicosídica, para que eu quebre essa ligação, é necessário a adição de uma molécula de água. Então, a gente tem a quebra a partir da água, isso é chamado de hidrólise, mais uma reação enzimática, uma reação que necessita da produção de energia. Então, aqui a gente tem a produção de um disacarídeo, a maltose. A maltose é formada por duas moléculas de glicose, carbono 1, carbono 4.
hidroxila do carbono 1 e hidroxila do carbono 4. Para formação, a gente tem o processo de condensação desses dois monossacarídeos, fazendo a retirada da molécula de água e a ligação dos dois monossacarídeos a partir desse oxigênio. Nós temos a formação da maltose, de um disacarídeo. A quebra da maltose é produzida utilizando água mais enzima, produzindo a hidrólise, a quebra da ligação glicosídica, liberando os monômeros de glicose. Então a gente tem alguns disacarídeos aqui para que a gente possa trabalhar. Já deu uma hora. Temos a lactose, formada por glucose, por glicose e galactose. Lactose é o disacarídeo formado por dois monossacarídeos. O monossacarídeo laranjado é galactose e o monossacarídeo rosinha é a glicose. A associação desses dois monossacarídeos dá origem à lactose. Percebam que aqui a ligação é beta 1,4 e aqui a ligação é alfa 1,4. Nesse caso, a hidroxila da glicose estava na posição beta, estava na posição no plano superior. Então, nós temos essa ligação beta 1,4. Na ligação da maltose, que é glicose com glicose, nós temos a ligação alfa 1,4. Nesse caso, ambas as hidroxilas estavam num plano inferior ao do carbono 1 e do carbono 4. E nós temos essa ligação alfa 1,4. Nós também temos a sacarose, que é a relação de glicose com frutose, com a ligação alfa 1,2, a hidroxila do carbono 2 associado à hidroxila do carbono 1. Temos a celobiose, que é a beta 1,4, formado também por glicose e glicose. Hudson, glicose e glicose não é maltose? Glicose e glicose é maltose com a ligação alfa 1,4. Glicose com glicose formado por ligação beta 1,4 é celobiose. E a gente também tem um tipo específico de interação, de ligação glicosídica, quando acontece a ligação alfa 1,6, que é quando há necessidade de ramificação de um carboidrato. Então, aqui a gente tem os disacarídeos. Maltose, glicose com glicose, é encontrado em cereais. Temos sacarose, que é glicose mais frutose, é bastante encontrada em cana-de-açúcar. E temos a lactose, que é glicose mais galactose, é encontrado no leite. Já deu nossa hora, então a gente volta na aula que vem, utilizando o conteúdo do professor João a partir da hidrólise da sacarose, que aí a gente tem a invertase, a adição de água, a quebra dessa ligação glicosídica para a produção dos seus monômeros associados. E aí a gente continua a partir daí, ok? A gente tem mais um encontro para discutir esse conteúdo e aí a gente resolve qualquer dúvida que tenha ficado. Obrigado pela paciência, obrigado pela atenção. Fiquem bem, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, para que a gente possa passar por esse momento de dificuldade. Abraço.